E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo. Aqui é o professor Julio. Hoje a aula vai ser sobre algumas funções aí no Excel Online, certo? Uma continuação da aula anterior lá, que a gente prometeu explicar como funciona aí as funções e aprofundar um pouquinho nas fórmulas aí do Excel. Vocês vão ver algumas fórmulas aí que são um pouco complicadas de ser aplicadas de um jeito mais fácil para você entender. Para explicar tintim por tintim, garanto que vocês vão gostar da aula. Exatamente. Quem é meu aluno já fez o Excel, já deve ter visto alguma coisa parecida aí nas minhas aulas. A gente vai fazer um boletim, certo, de notas. Ele é mais para mostrar para vocês também, quem já viu, para você relembrar. Se você não treina o Excel, você esquece, não adianta. Beleza? Então presta atenção na aula que tá bem bacana. Bora para a aula. Bom, a gente vai utilizar aquele e-mail que o Julio criou da Microsoft para estar acessando o Excel online. Então, façam um favor de lembrar a senha de vocês aí, caso vocês forem tentar em casa. Site outlook.com. E aí vocês colocam de vocês. Lembrando, aonde que a gente vai no Excel? Aqui, né? Tranquilo, a gente já falou sobre Parte essa é bem parte simples aqui, né? aí, já passamos isso aí por umas Então, 2 ou 3 aulas. bora. Tá pedindo para verificar a identidade o tempo todo? Não sei para quê. Pergunta pro tio Bill. Tio Bill. Bom, galerinha, vocês já fizeram até o soma na aula passada, certo? Exatamente. Acho bom dar uma relembrada no soma, professor Isso. Gustavo. Como Para que dar é? uma relembrada aqui, a gente tinha feito o item 1, item 2 e a soma aqui no final, certo? A gente também tinha feito vários números e a soma, mas eu vou mostrar nesse aqui. A gente tinha feito as duas formas, né? Apertava o igual, clicava aqui e clicava aqui. A gente entendeu que dá para fazer assim quando são dois, mas quando são mais, já fica complicado. Por exemplo, você tem o item 1 aqui, você tem vários itens, quer colocar 10, 5, vários valores aqui diferentes, e no final você quer ter uma soma, um total no caso. Opa, ó a pressa. Então aqui como que seria? O igual, que é a regra para iniciar qualquer função aí, o nome da função, um parênteses por obrigação aí, tem que colocar na fórmula e selecionar o intervalo que eu quero somar, e aí eu fecho o parênteses e dou um enter, ele vai fazer essa soma automático aí para mim, tá bem? Bom, agora que vocês já relembraram a soma, nós vamos partir para a aula de hoje. A gente preparou a aula, pessoal, baseado como se fosse o boletim de uma escola, certo? Então vamos lá. O que a gente precisa ter no boletim, né, para que saia os dados corretamente? Então nós vamos precisar dos dados do nome do aluno, o que mais? Primeiro bimestre, que vai ser a nota do primeiro bimestre. E já tem um recursinho bem interessante aqui para vocês, que eu utilizei, não sei se vocês repararam, que é a alça de preenchimento automático, certo? Isso aqui pode ajudar ou atrapalhar a gente. Hoje ele vai ajudar bastante para deixar o serviço um pouco mais agilizado, mas não se acostumem, sempre aprendam a fórmula para depois estar utilizando isso aqui. Bom, repararam aqui também que o nome do, aí cortou o resto, né? Por quê? Porque não coube dentro da célula. Nós temos que arrastar aqui, certo? Para deixar maior. Eu vou deixar um pouco maior aqui, porque normalmente nome, se tiver o nome inteiro, vai ocupar bastante espaço, tá? Então já vou deixar meio que preparado. E para o bimestre vai acontecer a mesma coisa, então eu vou dar 2 cliques aqui, ele automaticamente ajusta, tá? Aí eu puxo aqui, ele vai simplesmente adicionar um número aí à minha célula, certo? Então ficou o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Sobre a alça de preenchimento automático aí, essa opção a gente utiliza aí nas aulas finais de Excel para agilizar o trabalho, porém é um recurso muito simples que você utilizando você vai começar a entender ele melhor cada vez que você utilizar, certo? Então ficou o primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto, e aqui a gente vai estar adicionando uma média, certo? A média do aluno e a situação dele, né? Para a gente testar
uma uma função chamada C. Ela vai verificar se a média do aluno for maior ou menor do que determinado valor. Ela vai determinar se ele é aprovado ou reprovado na matéria que ele tiver aí. Ok? Bom, galerinha, eu vou dar um zoom aqui para facilitar um pouquinho para vocês. Acho que deve ter melhorado um pouco, certo? E vou excluir essa primeira coluna aqui, tá? Que a gente não está utilizando. Bom, vamos inventar alguns nomes, sim. Chamado Gustavo, prof. Julio. Julio Iglesias. Vamos colocar o Júlio também. Julio com R? E a Maria. Maria do Bairro. Bom, temos 4 alunos aí, certo? Lembrando que o nome tem que ser em letra maiúscula, né? E alguns detalhezinhos. Vai influenciar na minha pesquisa? Não, tá? Se você digitar um valor incorreto aí, automaticamente o Excel já vai corrigir isso. Mas vamos inserir alguns valores aqui, certo? Ô, louco. Ninguém vai tirar 10, não? Não, aqui o professor é brabo. Não deixa eu tirar 10. Tem sempre um CDF, né? Então, bom, galerinha, temos valores aleatórios aí, certo? Para criar uma média baseada nesses valores aí, nós precisamos primeiramente saber quem que a gente vai selecionar. Vamos selecionar o Gustavo ali, nós vamos criar a média para ele. Então, inserindo a função, como o professor Gustavo comentou, primeira coisa, igual. sinalzinho de igual. A função média, galera, ela tem um nome bem difícil aí para você estar utilizando, então toma cuidado. A função média é utilizada com o nome média, E certo? média tem acento. Não se esqueçam disso. Dá uma olhada, pessoal, ó, média com acento, ou se eu vier aqui, média sem acento. Quer dizer funciona. que você percebe aqui que ele não deu um parâmetro, ele deu o médio, que é de mediana, esquece isso aí, lá na faculdade vocês vão aprender que é isso, mas isso se você fizer exatas ainda, quem né? quiser, né? Mas ele já não tem o auto-preenchimento, quer dizer que ele não vai encontrar a média sem acento, ok? Então tem que vir e colocar o acento aqui, ó, média. Tá vendo que ele já achou aqui? Eu posso dar 2 cliques aqui. E aí, ele já preencheu a primeira barra. Nós temos que colocar as informações separadas por ponto e vírgula, assim como ele está mostrando ali embaixo, pessoal. Então, selecionamos o primeiro, certo? E, lembrando, arrastar, você pega uma sequência de caracteres aí com o 2 pontos, tá? Se você precisar, tiver uma separação entre os valores aí, você tem que usar ponto e vírgula, tá? Mas a gente vai utilizar o arrastar, que facilita bastante pra gente, tá bom? Exatamente. Tem esses 2 recursos aí, né? Você pode colocar um por um, acho mais difícil. Mas você também pode estar arrastando, certo? Lembrando que o Julio ele fez assim, né? De completar, ele digitou o início e clicou 2 vezes. Mas caso você não queira clicar, você pode digitar inteiro o comando aí, maiúsculo ou minúsculo. Ele também funciona, certo? A gente costuma clicar, mas quem não gosta muito de usar o mouse aí, digite o comando todo. Na hora de você arrastar, lembra o 2 pontinhos lá, o que ele significa? É um intervalo. Estou fazendo uma média aí do primeiro bimestre até o 4º bimestre. Lembrando, quem já fez a educação fundamental aí, sabe que a média seria as 4 notas aqui, dividida Pela quantidade. Exatamente, dividido por 4. Então seria todos esses números aqui somados dividido por 4. Posso fazer isso aqui manualmente, mas a aula é sobre função, então a gente vai utilizar a função média. Fechei o parênteses, dá um enter, ele já sai a média certinha aqui pra gente. Beleza? Repara que o valor é 5,5. Se nós fôssemos considerar a média aqui da microprova, vocês sabem que é 7. Exato. Então, 7 para cima está automaticamente aprovado. Como ele tirou 5,5 de média, quer dizer que o Gustavo está reprovado, hein, Gustavo? Infelizmente, nessa matéria aqui. Mas
Entre outras questões aí, vamos ver como que ficou a nota do Rúlio, do Júlio e da Maria. Como que ficou aí? Eu posso fazer uma por uma, ou eu posso utilizar o recurso que eu mostrei para vocês, que é da alça de preenchimento. O que ela vai fazer? Por exemplo, você vê aqui na barrinha de funções, e quando você clica, que ele está B3, E3. Embaixo seria o que? B4, E4, e assim por diante. Seria o mesmo intervalo, só mudaria a linha. Então o que eu faço? Se eu puxar a alça de preenchimento, ele vai adicionar um número a cada célula. No caso, ele vai somar um. No caso, ficaria, aqui está B3, aqui ficaria B4 e assim por diante. Ele ficaria automático aí. Bom, lembrando aqui, pessoal, para quem assistiu a nossa aula passada, o resultado está aqui e a fórmula está aqui. Então, por exemplo, nós vamos arrastar aqui, certo? E se eu selecionar aqui, ó, B3 e 3, o próximo é B4 e 4, certo? Vou continuar até o final. E aí, ele nos dá as médias, ok? Aqui, ó, B6 e 6, já foi tudo automático. Beleza? Fácil, fácil, pessoal. Não entendeu? Volta o vídeo um pouquinho aí, tenta de novo, que isso aqui é bem simples de entender, ok? A gente entende aí agora que a gente vai fazer a situação, certo? Eu já tenho a minha média, agora eu teria a minha situação. Para ficar mais organizadinho, eu já posso, caso eu desejar aqui, colocar uma borda. Por exemplo, vou selecionar aqui, vou utilizar aquele recurso de todas as bordas, certo? E já vai ficar mais orientado aqui. Se você colocar de repente as minhas notas centralizadas, colocar um negrito de repente aqui nos nomes, já para dar uma diferença, para eu não me confundir na hora de fazer a situação. E a gente vai começar a fazer ela aqui agora, ok? Bom, pessoal, situação, certo? Existem 3 tipos de situação, nós vamos resumir a 2, tá? Situação aprovado ou reprovado, tá? Exatamente. Por recuperação a gente não vai considerar, vamos considerar que já acabou o ano, certo? Então, ou ele foi aprovado ou ele foi reprovado, só tem essas 2 situações, tá? Bom, como que nós vamos fazer isso? Primeiro, para a gente procurar saber qual que é a média do aluno, nós temos que usar a célula anterior, que é a célula da média, certo? Então, por isso que nós colocamos anteriormente aqui a função média. Certo. Bom, Então, por exemplo, a situação ela é calculada, ela é verificada com a função C, ok? Como que funciona essa função? Por exemplo, se uma coisa acontecer, uma situação for satisfeita, acontece uma coisa. Se não, acontece a outra. Por exemplo, sua mãe falar para você, dá mais um pio para você ver. E você der, você vai apanhar. Se não, não. Normalmente vai apanhar também, mas nesse caso não. Certo? Se começar a chover e eu tiver sem capa de chuva, sem guarda-chuva, eu vou molhar. Se não, eu não vou. Certo? E assim por diante. Então, a situação, ela pede uma condição e a partir dessa condição, ela dá um valor, caso essa condição seja verdadeira, e um outro valor, caso essa condição seja falsa. Tudo bem? É bem simples de entender. Quando a gente inicia a fórmula aqui, a gente já vai ter a nossa sintaxe, fica teste lógico, valor verdadeiro, valor falso. Mas você pode entender como condição, o valor caso essa condição seja satisfeita, seja verdadeira, e o valor caso ela não seja, tudo bem? Se sim ou se não. bom, então qual que é o teste lógico? Se a nossa média, então Aí eu vou utilizar o selecionar mouse aqui com aí, o né? mouse, posso fazer, digitar F3 e ia dar certo também, tá? E aí, repara aqui, ó, que tá com ponto e vírgula para fazer a separação. Então, ponto e vírgula, certo? Valor se verdadeiro. Bom, aqui nós vamos inserir o teste, então vamos pegar a média, certo? Nós vamos calcular se ele é maior ou igual a 7. Certo? Aí a gente tem que lembrar de uma coisa também. Como que eu leria isso, né? Falar na nossa linguagem. Isso que está escrito, esse C que está escrito hoje no teste lógico, você leria assim: se a média, que é o F3, for maior ou igual a 7. Eu concluo isso aí, né? Agora eu preciso separar o bloco para eu interpretar quais serão os retornos que eu vou ter nessa fórmula. Então, como o Gustavo falou, para fazer essa separação, ponto e vírgula, e Lembra ele da outra automaticamente, ó, tá vendo aqui, ó, tá em teste lógico, ponto e vírgula, ele já vai pro teste se verdadeiro, O valor se verdadeiro, certo? né? Então, o que vai acontecer se for verdadeiro?
Se for verdadeiro, ele vai ser aprovado, certo? Então, para a gente digitar um caractere, digitar uma palavra, nós vamos abrir aspas duplas. E aí sim eu posso digitar aqui aprovado. Se Ok? fosse um número, ou se você tivesse que clicar em outra célula, você poderia colocar sem aspas duplas. Mas o Excel só entende um texto se ele tiver entre aspas. E é aspas duplas, não é apertar duas vezes a aspas, não. É o Shift e a aspas. Não confunda, porque às vezes a fórmula está visualmente igual. Ó, se eu apertar o aspas duas vezes, ele é visualmente igual, mas ele não funciona. Você precisa do Shift, aspas, para ele estar funcionando corretamente aí, tá bem? Beleza? Então, situação aprovado, ponto e vírgula. E aí, situação, caso não seja aprovado, certo? No caso, lembra que a gente falou? Se ele não for aprovado, hoje a gente só vai colocar que ele está reprovado. Ok? E fim da função. Aí deu reprovado, beleza? Beleza? Então, Bem ó, simplesinho aí, né, na verdade, e é interessante a gente falar que se você quisesse colocar mais uma condição, a gente teria que dar uma concatenada, né, deixar essa fórmula um pouco mais complexa, teria que adicionar um C ali dentro do outro e deixar um pouquinho maior, só que aí não é assunto para essa aula, é uma coisa muito mais específica, a gente vai parar no C normal, no C simples, né? para quem ficou curioso, pessoal, seria um C composto, né? Em vez de reprovado, eu adicionaria outro C aqui, tá? Mas não vamos entrar nesse critério não, tá? Vamos simplesmente utilizar aquela função maravilhosa do arrasta e solta, né? Exato, que ele vai copiar as fórmulas para baixo, adicionando um número à célula, certo? Se a gente pensar que a única célula que eu tenho selecionada nessa fórmula é o F3, quando eu puxar para baixo, tudo vai se repetir, só que o F3 vai mudar para F4, F5 e F6, assim por diante. Tudo bem? Ah lá, ele já vai ficar mudando aí pra gente. Então eu já tenho aí uma planilha com a função média, a função C totalmente funcional aí, feita em menos de 15 minutos, rapidinho para explicar para vocês. Então, por exemplo, pessoal, se a gente fosse tirar um relatório de todos os alunos que nós temos da escola, certo? Aqui já estaria pronto, ok? Só que vamos elaborar algo mais bonito, quase um sisteminha aí no Excel, certo? Seria uma consulta, né? Adianta nada, de repente eu tenho uma planilha lá de 1000 alunos e eu ter que olhar um por um. Aqui é simples de eu olhar um por um, mas e se caso eu tivesse muito aluno? Aí teria que também colocar um código assim por diante. A gente vai mostrar uma ferramenta de consulta que ajuda bastante. A gente está trabalhando aí com Excel, certo? Bom, primeira coisa, você tem que buscar o aluno por um índice, certo? Que índice que a gente vai utilizar? O que seria um índice? Seriam as informações aqui embaixo, certo? Eu tenho o nome do aluno, vários nomes diferentes. Eu tenho o bimestre, várias notas diferentes. Média ou a situação. Buscar por situação, por média, não faz sentido. Ou por nota, certo? Também, né? Então, eu teria que buscar, então, pelo nome do aluno. Alguns sistemas nós temos o código RA, que é para quantidade muito grande de alunos, certo? Isso é funcional e é utilizado em todo o sistema de banco de dados, por exemplo, ok? Mas aqui, para ficar fácil e simples, nós vamos utilizar o próprio nome do aluno como esse índice. Exatamente, uma coisa bem simples aqui. Em vez do código, a gente utiliza o nome, mas o mecanismo é bem parecido, tá bem? Eu vou utilizar aqui uma ferramenta que cria uma lista de validação de dados. Ela não tem a ver com o sistema de consulta que a gente vai montar, mas já fica mais bonito, fica mais organizado, certo? Ela chama validação de dados aí. A fórmula que a gente vai utilizar, a função que a gente vai utilizar para fazer essa consulta, para procurar dados aí na minha tabela, ela chama PROC-V, procurar dados aí, na vertical, certo? Como que ela funciona? Eu vou encontrar esse nome aqui e dentro das próximas linhas aqui, ele vai procurar qual coluna que eu quero. Vamos supor, então, procurei o Gustavo, ele vai procurar aqui. O Gustavo está na coluna 1, por exemplo. Aqui a gente vai ignorar as letras, a gente vai imaginar que essa tabela seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o Gustavo está na coluna 1, eu quero achar o que está na coluna 6, na frente de Gustavo. Ele apareceria aqui reprovado.
Ficou meio confuso? Vamos ver isso aqui na prática, certo? Vou colocar aqui situação do aluno. Você pode ver que ele ocupou duas colunas aqui, mas eu deixei justamente para isso. Eu posso mesclar essas células, elas se tornam uma única célula, né? Estou mesclando ela aqui. Para quem já viu no curso, já sabe que isso aqui é simples. Para quem ainda não viu, eu consigo estar mesclando, transformando mais de uma célula aí em uma única. Deixei a situação do aluno, que eu vou colocar o nome, né? Estou criando uma consulta. A pessoa vai selecionar o nome do aluno bem aqui, ok? Esse J aqui eu vou deixar um pouquinho maior, porque os nomes eles são um pouquinho grandes aqui. E aqui eu vou criar uma lista suspensa, certo? Como que eu faço isso? Venho aqui em dados, bem simples, viu? Parece que é complicado porque entra aqui, não sei aonde, mas é simples. Clico em dados, validação de dados. Eu quero fazer uma lista, certo? Então eu escolho aqui a opção lista. E de onde eu quero tirar essa lista? Quero procurar por nomes dos alunos? Venho aqui, ó, seleciono os nomes dos meus alunos e simplesmente dou um OK. Olha que legal que o Excel já faz. Ele cria aqui uma lista suspensa com o nome de todos os meus alunos. Caso eu possuísse aqui os códigos, ele ia ficar imenso isso aqui. Posso digitar também para ele procurar. Mas como a gente tem poucas coisas aqui, dá para trabalhar dessa forma. Então, escolhi o nome aqui, Julio. O que aconteceu? Nada. Porque nesse momento eu só criei a lista. Agora eu vou criar o tal do PROC-V, que vai procurar o que eu escrevi aqui nessa tabela. Tá bem? Bom, pessoal, o PROC-V ele é um pouquinho complicado, então presta bastante atenção. Precisou? Sentiu dúvida? Volta o vídeo, pausa o vídeo, mas presta bastante atenção que por mais que pareça complicado, não é, ok? Bom, como a gente já sabe, né, para mim utilizar o PROC-V, eu tenho que toda a função, né, começar por H, ou por igual, certo? E inserimos aqui PROC, e ele já aparece ali o PROC-V, certo? Tem o PROC-H, que o professor comentou, e alguns outros PROC, não vamos entrar nesse mérito agora, tá? Isso. E lembrando aqui também, galera, que, por exemplo, eu não cheguei a mesclar essa célula, mas se você quisesse fazer ela inteira igual essa, seria só mesclar. Mas aqui eu posso deixar assim, ou se eu quisesse aparecer um pouquinho maior, quero mesclar várias aqui para aparecer de repente reprovado bem grande assim, eu posso deixar. O PROC-V eu faço em uma única célula, então eu vou deixar ele mescladinho aqui para ele aparecer centralizado. Só que não altera a fórmula, mas ele só altera a forma de visualização aí que a pessoa vai ter na hora de estar fazendo executando esse programinha aí, certo? Então voltando para o Julio aí, ele colocou aqui PROC-V e a gente vai continuar. Bom, pessoal, primeira coisa, o valor procurado. O valor procurado é quem eu estou procurando, certo? Nós criamos a lista exatamente para utilizar no PROC-V. Então nós vamos selecionar o valor procurado. Vai certo. ser sempre a fonte de dados. O que eu quero achar nessa outra tabela aqui, certo? Eu quero achar o Julio, ou outro nome que eu tiver colocado ali, certo? Vai ser a minha célula J3 ou J4 aí, certo? J3 no caso, J4? J3. J3, perdão pela confusão. Beleza? Certo? Bom, valor procurado então é J3. Se você colocou em outra coluna ou outra linha, esse valor vai mudar. Então lembre-se que você tem que selecionar a lista que nós criamos, ok? Exatamente. Ponto e vírgula para ir para o próximo índice, né? A próxima informação do nosso PROC-V seria a matriz, tá? Então seria todos os dados que nós estamos procurando, que nós temos, certo? Então seleciona toda aquela matriz ali. Tá vendo como que ele ficou bonitinho ali, com as cores, cada uma no seu lugar? Seleciona a tabela toda aí de onde virão meus dados, certo? Então J3 ficou em azul, aqui igual a cor da seleção, e o A2 até G6, que é a nossa tabela, a nossa matriz aqui, certo? Ficou em vermelho, tá bom? Outro ponto e vírgula, que agora nós precisamos do índice da nossa coluna, tá? Lembrando, o que eu falei que era índice mesmo? O que é índice, professor? São as nossas colunas aqui, só que em formato de número, certo? O Julio tinha explicado aqui, né? Foi essa questão que ele levantou. E o que seria essa planilha agora em formato de número? A gente está ignorando o fato dela estar aqui na coluna A, B, C, porque eu poderia ter criado ela aqui também.
Então o que acontece? Eu posso simplesmente eu posso contar aqui. Imagina que aqui o Julio professor, ele está na coluna 1, seria a coluna A, mas vamos deixar essas letras de fora aí. Julio, que é o valor procurado, está na coluna 1. Qual a coluna da situação que é que eu quero encontrar aqui? Vai ser a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então eu vou colocar o número 7. Ele vai fazer esse sistema. J3 está aqui. Ele vai vir procurar na matriz tabela aqui. Então encontrou o J3, que seria esse aqui, que é o Julio professor. Agora ele vai na coluna 7. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele vai retornar o valor que está lá para a gente, tá bom? Ele tem essa questão de procurar intervalo, verdadeiro ou falso, mas seria para uma procura, como que eu posso falar, exata ou aproximada. Como a gente está trabalhando com valor exato, eu posso colocar simplesmente o número 0 aqui, isso aí não vai mudar, e fechar o parênteses e dar um Enter. Bom, já apareceu a situação do aluno, então o Julio está reprovado. Fazer o quê, né? Agora, se nós quiséssemos procurar algum aluno que esteja aprovado aqui, vamos procurar a Maria, certo? Selecionamos na nossa lista que nós criamos aqui e aí automaticamente ele mostra a situação do aluno. Exatamente. Repararam que bacana, né? Tudo isso é feito automático, então a partir de agora você não vai precisar mais fazer a modificação, você só vai alimentar a sua planilha, tá? Tem algumas coisinhas, alguns detalhes em alimentação de planilha, tá? Que você tem que tomar cuidado, né? Se você alimentar o finalzinho da planilha, pode ser que ele não pegue na lista suspensa, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe para vocês, tá? Exatamente. Tem várias outras questões de formatação e tudo mais que é possível estar fazendo aí, mas eu acho que já somente com essas coisas que a gente já mostrou, você já tem um programa funcional, uma tabelinha aí funcional que ela não é bem simples e ele cumpre com o prometido, né? Que é mostrar as notas do aluno, calcular e verificar rapidinho, ó, qual que é a situação que o aluno se encontra no momento. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Algum recado aí, Julio? Bom, pessoal, parece complexo para quem assistiu, só assistiu, tá? Então eu indico bastante para que você execute junto, tá? Se você está assistindo o vídeo, provavelmente você está com internet. Se você tem internet, você tem um Excel, só criar conta, tá? Então, não assista, assista e execute o que a gente está fazendo aqui, tá bom, pessoal? Exatamente. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.